A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 5 de maio de 2024, nosso 126º dia da leitura. Estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada da UIADSE na nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, nossa leitura está em Neemias, capítulo 1, 2 e 3. Vamos acompanhar juntamente comigo? Neemias, capítulo 1. Neemias ora por Jerusalém. Esta é a história de Neemias, filha de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu sentei e chorei. Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada e fiz a Deus esta oração. Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecados. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecados contra ti. E não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a eles? Se vocês, ó povo de Israel, foram infiéis a mim, eu espalharei entre outras nações. Mas, se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, e os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu o livraste do cativeiro com teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. 2. Neemias vai para Jerusalém. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste e por isso ele perguntou: por que você está triste? Você não está doente? Portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então, eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados estão em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que você quer? O que é que você quer? Eu orei a Deus do céu e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá à terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. E ele perguntou: quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria? E eu disse: então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá,
Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões de fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. O rei mandou que fosse comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província de Eufrates, oeste, e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para juntar o povo de Israel. Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade. De acordo com o que Deus havia posto no meu coração, eu me levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite quando eu saí pela cidade, pelo portão do vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão, até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso, fui até o vale do Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito. Até ali eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais ou qualquer outra pessoa que iria tomar parte do trabalho. Mas aí eu lhe disse: veja como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha? Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei que o rei me tinha dito. Eles disseram: vamos começar a reconstrução? E se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sambalat, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram: o que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei. Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a reconstruir. E vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Neemias 3. A reconstrução das muralhas. As muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira: Eliacibe, o grande sacerdote, e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até a Torre do Sem e até a Torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Irri, construiu o trecho seguinte. O grupo de famílias de Hasenaá construiu o portão dos peixes. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. As 3 partes seguintes foram construídas por estes homens. A primeira por Meremote, filho de Urias e neto de Acós. A segunda por Mesulã, filho de Berequias e neto de Mesezabel. E a terceira por Zadok, filho de Baaná. Os homens da cidade de Tecoá construíram o trecho seguinte. Mas os homens importantes da cidade não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres de obra mandaram. Joiada, filho de
Passeia e Messulam, filho de Besodias, reconstruíram o portão velho. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. Melatias de Gibeão, Jadom de Meronote e os homens da cidade de Gibeão e de Mispa construíram o trecho seguinte. Chegando até a casa do governador da província do Eufrates Oeste. Uziel, filho de Araías, que era ourives, construiu o trecho seguinte. Ananias, que era perfumista, construiu o trecho seguinte até a muralha larga. Refaís, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. Gedaías, filho de Arumaf, construiu o trecho seguinte, perto de sua casa. Atos, filho de Assabneias, construiu o trecho seguinte. Malquias, filho de Arim e Azube, filho de Paate Moabe, construíram o trecho seguinte e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da metade de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. As suas filhas ajudaram no trabalho. Anur e os moradores de Zanoá reconstruíram o portão do vale. Eles puseram os portões no lugar, colocaram os trincos e as trancas e consertaram 500 metros de muralha até o portão do lixo. Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem, reconstruiu o portão do lixo. Ele pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa, reconstruiu o portão da fonte. Eles fez uma cobertura, pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Na represa de Selá, ao lado do jardim do rei, Salum construiu a muralha até as escadas que descem à cidade de Davi. Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur, construiu o trecho seguinte até a sepultura de Davi, até a represa e até as barracas dos soldados. Os levitas que trabalharam nas muralhas. Os levitas também ajudaram a reconstruir as muralhas. Segue a lista deles. Reum, filho de Bani, construiu o trecho seguinte. Asabias, governador da metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. Bavai, filho de Enadad, governador de outra metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. Ezer, filho de Jesuá, governador de Mispa, construiu o trecho seguinte, em frente do depósito de armas, até o lugar onde a muralha faz esquina. Baruque, filho de Zabai, construiu o trecho seguinte, desde a esquina da muralha até o portão da casa de Eliasibe, o grande sacerdote. Meremote, filho de Urias e neto de Acós, construiu o trecho seguinte, desde a porta da casa de Eliasibe até o fim da casa. Os sacerdotes que trabalharam nas muralhas. Os sacerdotes também ajudaram a reconstruir as muralhas. Segue a lista deles. Os sacerdotes que moravam em redor de Jerusalém construíram o trecho seguinte. Benjamim e Assub construíram o trecho seguinte em frente de suas casas. Azarias, filhos de Maaseias e neto de Ananias, construiu o trecho seguinte em frente da sua casa. Binuí, filho de Enadad, construiu o trecho seguinte, desde a casa de Azarias até a esquina de muralha. Palau, filho de Uzai, construiu o trecho seguinte, começando da esquina e da torre do palácio de cima, perto do pátio do guarda. Pedaías, filho de Parós, construiu o trecho seguinte, até um lugar no leste, perto do portão das águas e da torre que o guarda o templo. Isso ficava perto daquela parte da cidade chamada Ofel, onde moravam os homens que trabalhavam no templo. Outros construtores. Os homens da cidade de Tecoa
construíram o trecho seguinte, que era o seguinte trecho: desde um ponto no lado contrário, a grande torre que guarda o templo, até a muralha perto de Ofel. Um grupo de sacerdotes construiu o trecho seguinte, saindo no portão dos cavalos e continuando para o norte. Cada um deles construiu em frente da sua própria casa. Zadok, filho de Imer, construiu o trecho seguinte em frente da sua casa. Semaías, filho de Secanias, que era o guarda do portão leste, construiu o trecho seguinte. Ananias, filhos de Selemias e Anum, o sexto filho de Zalaf, construíram o trecho seguinte. Este foi o segundo trecho que eles construíram. Messulã, filho de Berequias, construiu o trecho seguinte em frente da sua casa. Um ourive chamado Malquias construiu o trecho seguinte até uma casa usada pelos trabalhadores do templo e pelos comerciantes. Essa casa estava ao lado do portão da guarda, perto da sala que ficava perto da esquina nordeste da muralha. Os ourive e os comerciantes construíram o último trecho da sala da esquina até o portão das ovelhas. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã. A paz do Senhor, meus queridos.